segunda semana de Física. Uma das áreas de pesquisa que a gente tem aqui no Departamento de Física, na nossa coordenação, é a área de astrofísica. Então, os organizadores da Semana da Física convidaram, nada melhor que convidar um astrofísico de sucesso, de renome internacional, para falar sobre a sua pesquisa, para que os alunos de física possam ver mais ou menos o que é isso, né, que são essas coisas feitas no Brasil. E o nosso convidado é o professor Augusto da Minelli, paranaense, de origem. Formou-se, fez a sua graduação, mestrado e doutorado na USP, em São Paulo. Já foi professor visitante nos Estados Unidos, no Colorado, diretor do GEM, dos projetos internacionais do qual o Brasil faz parte, presidente da Sociedade Astronômica Brasileira e o organizador do Ano Internacional da Astronomia no Brasil em 2009, três anos atrás. Então, o Augusto vai falar sobre seu trabalho de pesquisa há mais de 20 anos. A gente vai ver quantas coisas a gente consegue aprender se a gente for persistente na mesma linha de pesquisa durante bastante tempo. Então, Augusto. Obrigado, Raimundo. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar aqui. Vamos ter essa força jovem da astrofísica brasileira do Departamento de Física, né? E o Brasil está crescendo ainda nessa área, agora um pouco mais devagar, porque o pessoal está aproveitando mais outras oportunidades no mercado. Então, o número de doutorandos, o Brasil é um dos expoentes mundiais, e nós temos tantas oportunidades novas na astrofísica, de tempo, de telescópio, de computadores, né, que vocês são bem-vindos a abocanhar um prêmio que é bem interessante na astrofísica. Eu vou apresentar, é muito provável que algum de vocês já tenham uma outra edição dessa palestra, desse congresso. Eu acho que foi na passada que eu falei sobre Ana Karina. E essa é uma estrela manhosa que vive aprontando, né? Ela vive aprontando e passa rasteira em todo mundo. Ela ora flerta com uma, que ele acha que está na crista da onda, aí de repente aparece um rapaz novo no pedaço, descobre coisas que os maridos anteriores não descobriram. Então essa é uma estrela ruim de trabalhar, porque é uma ciumeira, é uma disputa, ela vive traindo, né, os maridos atuais, sempre aparece algum jovem. Por exemplo, aqui, né, uma boa parte que eu vou apresentar é de simulações hidrodinâmicas de colisão de alta energia, de colisão de gases, né, onde a força por trás disso está na simulação das situações físicas envolvendo colisão de ventos. Então, esse é um resultado recente, né, obtido por um postdoc meu, o Mairan Teodoro, mais tem 26 colaboradores nesse artigo. Né? Então, essa é a situação que nós observamos em 2009, que foi então simulada, passagem pelo periastro. E acontece um detalhe muito interessante que eu vou tentar falar sobre ele, né? Mas antes de tudo, né, para astrônomo, não tem assim uma estrela exótica. Não, ele gosta de umas coisas exóticas, uma estrela pequenininha, aquele outro gosta de uma estrela grandona. Não acontece isso. Tem tantas estrelas no universo que quando você acha um esquisito, tem um bando de esquisito. É que nem a gente mesmo, né? Quando, né, frequentemente as famílias falam assim: meu filho, eu achava ele esquisito e de repente começa a aparecer um bando de esquisitos, né? Quando entra na adolescência, sempre tem um bando. O mundo é tão grande que não existe um objeto especial. Ele sempre é representante de uma classe. Então, Eta Carina, ela não é simplesmente uma estrela, ela é representante, e a gente tem que achar quem são os outros. Bom, aqui, então, ela é uma estrela de alta massa. Alta luminosidade significa alta massa, e massa para uma estrela é tudo. Tudo que acontece com uma estrela, o parâmetro dela é massa. Então, estrelas com mais de 10 massas solares, né, elas são estrelas raras no universo local. São
estrelas. Aqui, por exemplo, aquela imagem do Hubble Deep Field. Se vocês olharem, aqui tem 4 estrelas. É uma foto profunda. O universo tem muito mais galáxias do que estrelas. Você não vê estrelas. Então ali, tudo que vocês veem de brilhante aqui são galáxias próximas. Como vocês podem ver, a cor é de fruta madura, né? Amarelo, vermelho. Não são estrelas jovens. Se vocês olharem lá no fundo, é tudo azul. Azul significa estrela jovem de alta massa. Aqui dá para ver melhor, né? Aquelas pontinhos lá longe são galáxias dominadas por estrelas azuis. Então, quando você vê uma galáxia distante azul, ela é dominada por estrelas de alta massa, que vive muito pouco, né? Então, se você quer entender o universo lá no fundo, essa é a foto mais profunda que tem, né, você tem que entender as estrelas de alta massa, né? E o problema é que elas são muito raras aqui no universo local. E, portanto, isso torna muito difícil, porque você pega um pontinho daquele, tem 100 mil estrelas de alta massa, de 10, 20, 30, 100, e você tem que decompor essa luz em um bando de estrelas de alta massa para entender. Só que aí você tem que ter essas estrelas aqui próximo para poder, que você vê uma por uma, e lá não, lá você só vê esse borrão. Então esse é o problema, né? No universo local, você quase não tem estrela de alta massa, tá? E você precisa delas para entender o universo distante. Distante no tempo e no espaço, quer dizer, as primeiras fases do universo. Essas estrelas dominaram os primeiros 200 milhões de anos do universo, tá? E morreram, já foram. Quer dizer, o céu se apagou, né? O céu era muito luminoso. Hoje em dia, o céu é praticamente apagado, está apagando cada vez mais, o céu está ficando escuro, tá? Então, essas estrelas de alta massa, elas eram comuns no passado. Então, por exemplo, aqui está uma galáxia em colisão. As galáxias foram formadas por pedaços que se juntaram, quer dizer, primeiro nasceram as estrelas de alta massa, que se juntaram em pequenas galáxias, que se juntaram em grandes galáxias. Então essas luzes aí estão colidindo, então toda aquela luz azul que vocês veem é um enxerto enorme de estrelas de alta massa, né? Que você vê lá adiante, né? E que você não vê aqui na diagrama do universo local, né? Então elas eram como no passado, e entender uma dessas estrelas, né, é um caminho para entender as estrelas passadas. Eta Carina é uma estrela extremamente massiva, representante de uma população que já desapareceu. Então tem uma aqui pertinho de mais 8 mil anos-luz. Tá? É a mesma coisa que ter um dinossauro no fundo do quintal. Quem de vocês não queria ter um dinossauro fechado no quintal? Dá para estudar biologia, ecologia do bicho e tal, e o que ele come, né? Espero que seja herbívoro e não come da casa. Né? Mas ter um dinossauro no quintal, Eta Carina é o nosso dinossauro, nosso quintalzinho aqui local, que vai permitir a gente entender aquilo que a gente vê muito longe, porque a gente só vê uma poeira ali, muitas estrelas. Tá? Por que então as estrelas são muito raras aqui? Primeiro, porque as nuvens, quando elas parem estrelas, elas não formam assim de qualquer jeito. Nuvem é uma coisa disforme, nuvem interestelar. No entanto, elas formam estrelas sempre na mesma exata proporção que chama função inicial de massa, função de massa inicial. Então, por exemplo, quando a nuvem vai parir um aglomerado de estrelas, para cada uma estrela de 100 massas solares, que é mais como a Eta Carina, lá em cima, ela produz umas 60 de 10 massas solares, né? Próximos aí dos acordicídeos, e 1.000 como o Sol, né? Então é isso. A nuvem pare uma pirâmide de estrelas, sempre com a mesma forma, a mesma proporção. Isso não é sério, espero que alguém de vocês um dia descubra isso. Porque uma coisa tão disforme como uma nuvem tem uma lei, uma fábrica com padrão de qualidade como esse, né?
Então essa é a primeira causa de não ter estrela, outra Zeta Carina por aqui, porque não nasce quase muito pouco delas, né? Não só nasce pouco, como elas morrem muito rápido. Então, por exemplo, uma estrela, se você achar uma estrela com 100 massas solares, ela não pode ter mais de 3 milhões de anos. Depois de 3 milhões morreu. Quer dizer, todas as estrelas que a gente vê aqui na Via Láctea, né, de 100 massas solares, são mais ou menos do tempo que apareceu o Homo erectus, mais ou menos, né? Então, depois de 3 milhões de anos, tchau azuis. Depois de 10 milhões de anos, então, com 10 milhões de anos, as estrelas mais luminosas são brancas. Depois de 10 bilhões de anos, são amarelas, laranja e vermelha. Por isso, essa é a cor do universo. Se vocês pegarem tudo isso dessa e fizer uma corzinha que dá aí terracota, essa é a cor do universo, porque tudo que era mais de cores amarelas e brancas subiu. Então, tem um cara que deduziu e pintou um quadrinho, falou: essa é a cor do universo. Pegou a RGB, né, calculou a cor das estrelas e falou. E é mais ou menos a mistura dessas cores aí, né? Então, tem dois fenômenos que os dois se superpõem. Nasce pouco, morre logo. Então, isso torna extremamente rara. Por isso que é difícil saber se tem mais, quantas Zeta Carinas tem na nossa galáxia, né? Bom, os astrônomos costumam fazer um quadro, que nem um quadro de classificação de borboletas, né? Eles põem aqui no eixo vertical a luminosidade da estrela, no eixo horizontal a temperatura. Isso daí é a Via Láctea, né? Aí tem aquele traço vermelho que é chamado de Humphrey-Davison, acima do qual não tem estrela. Quer dizer, estrela só tem até uma certa luminosidade, que significa até uma certa massa. Acima disso não tem, né? Então, por que não tem estrela para cima disso? Muita gente fala, é porque é o limite de Eddington. O limite de Eddington é quando a pressão de radiação de dentro da estrela supera a gravidade e destrói a estrela. Mas não é, porque o limite de Eddington está lá em cima. Então, o que limita a existência de grandes estrelas, ainda a gente não sabe. Está ligado com o limite de Eddington, mas não diretamente, porque não tem estrelas no limite de Eddington. Então, isso é porque as estrelas de grande massa, elas são muito instáveis, né? E elas são muito complicadas. Uma estrela que nem o Sol, olha, já faz 50 anos, o Mário Schember, lá da USP, calculava com uma rede de cálculo, né, daquelas manuais. Calculava o tempo de vida, o interior, a produção de hélio e tal. Estrelas pequenas são fantasticamente simples, né? Primeiro, porque uma estrela pequena, que nem o Sol, né? Quer dizer, você tem duas forças numa estrela, né? Então, por exemplo, esse amarelo representa o Sol, o G representa a gravidade e o gama representa a pressão de radiação. A gravidade puxa para dentro, a pressão de radiação empurra para fora, tá? Então, a pressão de radiação do Sol é muito pequena. Então, vamos pegar aqui, imagina que em vez de poço de gravidade, aqui a gente tem o copo de gravidade. Aqui é o poço de gravidade, aqui são as paredes de gravidade do Sol, a massa está lá dentro, e a pressão de radiação é tão pequena que quase esse calor não sai. Se você pusesse aqui o espectrômetro, uma coisa assim, você ia ver que tem umas moléculas saindo daqui. Sempre tem um pouco. Então, o Sol tem instabilidades, né? Você fala, não está perdendo ar. Não está, mas perde uma fração de um trilionésimo de moléculas que estão saindo daqui. Mas é estável, super estável. O Sol, você pode introduzir instabilidades que ele se estabiliza porque a gravidade é forte, né?
Então é estável. Esse é um poço de gravidade de uma estrela pequena. O que acontece por uma estrela grande, que está representada ali do lado direito? Tá? Ali é o limite de Eppington. Quer dizer, a luminosidade da estrela cresce com a massa quarta potência. Então uma estrela de 10 massas solares tem 10.000 vezes mais luminosidade. Então a pressão de luz de dentro para fora é muito forte. O limite de Eppington é quando os dois se igualam e a estrela começa a se desmanchar. Mas isso não existe. Mas não precisa existir. Ó. Aqui tem uma estrela grande, que nem a da Carina, são todas as estrelas grandes. Elas estão aqui em cima, não estão no limite de Eppington. O limite de Eppington seria ela chegar na beirada do foco. Mas ó, introduz uma pequena perturbação. Desculpa, depois eu li. Então, uma pequena perturbação joga a matéria para fora do poço de gravidade. Então, por isso que ali em cima, nessa região, as estrelas são muito complicadas. Todas as grandes estrelas são manhosas, complicadas, imprevisíveis. Qualquer perturbaçãozinha, elas dão um chute. E para fazer homenagem a essa estrela, eu vou beber um pouco dessa água, porque foi ela que fez. O oxigênio, que está aqui, foram as etacarinas nos primeiros 200 milhões de anos que fizeram. 100 estrelas de alta massa, altíssima massa, não teriam oxigênio. Então, elas é que produzem oxigênio, que produzem água, por isso essa água é bem velha. Ela pega o hidrogênio do Big Bang, que é a coisa mais velha que tem, e o oxigênio da primeira geração de estrelas. Então, água é a molécula mais velha que tem, uma molécula difícil de destruir, e que está aqui dentro de nós. Estou bebendo uma coisa de 11,7 bilhões de anos, limpa desse jeito, velha e estraga. Bom, então o problema das grandes estrelas é muito rara. Você fazer uma coisa que você não tem no seu laboratório, na física é complicado. E então é complicada porque a pressão de radiação é muito grande, leva à instabilidade. E essas estrelas sempre são bailarinas. Nascem rodando, tudo no céu rodando. Quem não está girando é bailarina que foi obrigada a ficar quietinha, porque tudo nasce rodando, e quanto maior, mais rápido gira. Então, uma estrela de alta massa, ela é altamente complicada, porque a medida que ela gira aqui por fora, lá por dentro, tudo gira. Imagina, todas as vísceras girando para todos os lados. Então, o interior de uma estrela dessa é uma coisa, se calcular as taxas de reação nuclear disso é complicado. Como ela gira, ela achata, e quando ela achata, a pressão de radiação, ela fica mais brilhante no polo, aquele gama lá, então indica que aumenta a pressão de radiação nos polos. Por outro lado, a força centrípeta aumenta no equador. Então a estrela fica fragilizada no polo e no equador. Então, os modelos teóricos dessas estrelas são complicados e, portanto, qualquer previsão é muito complicada. E você tem que testar, todas as previsões você tem que testar e vai procurar a estrela. Bom, tem a da Carina, ali em Carina tem mais alguma delas. Então, esse é o problema. Tem poucas para testar. Física a gente inventa de tudo. Agora, vai testar na realidade. Se você não tem esses bichos aí, de grande massa e rodando fortemente aqui nas proximidades, não dá para testar. Então, por isso que a Carina é preciosa. É um laboratório de física da primeira geração de estrelas, acessível hoje. O céu para o astrônomo é um conjunto de laboratórios de física em todas as condições de pressão, temperatura e composição química. Então, aqui é o topo daquele diagrama chamado HR, onde estão todas as estrelas instáveis. Então, diferentemente das estrelas solares, elas são muito instáveis. Aqui tem uma delas, aqui
essa daqui é uma estrela que não é das mais massivas, né? É 15 massas solares. Vocês estão vendo a estrelinha lá dentro, redonda, né? E a grande quantidade de matéria que ela jogou para fora, né? Então, o comum dessas estrelas é expelir matéria, né? E a gente não sabe qual é o regime, porque não é assim constante. Tem época que elas param, tem época que acelera. Então, piorou ainda. Então, você fazer uma física de uma estrela que não tem massa constante, a cada 10 mil anos, 5 mil anos, ou que nem a Tacarina, a cada 200 anos, ela perde muita matéria, então é muito difícil fazer os cálculos de como evolui um bicho desse. Tá? Então, aqui está a composição química do universo. Hoje, o hidrogênio é o que tinha no Big Bang. Nos 3 primeiros minutos, 10% do hidrogênio foi transformado em hélio. Então, esses 2 cubos grandes é o que ainda é a composição do universo devido ao Big Bang. As estrelas produziram aqueles cubozinhos pequenos. Tá? E para entender então a composição química, a evolução da composição química, né? Essas estrelas grandes, basicamente o grande papel delas é contribuir no oxigênio, que é o terceiro elemento mais abundante. Depois do hidrogênio e hélio, o elemento mais abundante é o oxigênio. Tá? Depois do carbono. O oxigênio é muito mais abundante no universo do que o carbono. Então, por que essa carreira é importante? Bom, é importante porque nos últimos 10 anos foram publicados 181 papers. Quer dizer, 18 papers por ano. Então, pô, gente, espera aí, se vocês publicam sobre uma estrela 18 papers no ano, vocês não entenderam nada, porque em 10 anos vocês continuam publicando 18, 20 papers por ano, né? Então você não sabe nada. O Sol é muito mais do que isso. Então a gente não devia entender o Sol também, porque o Sol é a estrela mais estudada e que gera muito mais paper do que isso. Mas depois do Sol é a segunda estrela, tá? Mais estudada e trabalhada. Tá? Então, na comunidade astronômica, ela gera muita pesquisa. Isso não é porque ela é misteriosa, é porque ela é bem conhecida. Quanto mais conhecida, tá? Mais você tem desconhecido. Como dizia o Newton, tá? O conhecimento é como uma esfera em expansão. O conhecido cresce como a superfície, que é o contato entre o dentro e o fora. E o desconhecido cresce como o volume. Quer dizer, o desconhecido cresce com o raio ao quadrado e o desconhecido cresce com o raio ao cubo. Né? Então, cada vez que você descobre uma coisa, você produz muito mais desconhecido do que conhecido. Lógico, né? Porque a gente tem que abrir emprego para as futuras gerações. Então, quem descobre tudo e não abre nenhuma dúvida nova, despede esse cara porque ele é contra os negócios na área. Né? Então, o fato de que ela é muito bem conhecida, brilhante, é fácil de observar, tanto que eu passei 20 anos observando com os menores telescópios em uso aqui da região. Né? E ela é importante também porque ela é representando a estrela de mais alta massa e ela é progenitor das hipernovas, dos gamma ray bursts, que são os fenômenos estelares mais energéticos do universo. Então ela vai gerar um gamma ray burst, né? Uma hipernova. E então a gente precisa saber quem é que vira uma hipernova, porque toda semana a gente observa aí várias hipernovas, vários gamma ray bursts, só que depois que explodiu, ela a gente sabe que vai ser, então a gente pode estudar antes. Então ela tem uma longa história conhecida, né? Faz 400 anos que ela tem medidas fotométricas e 140 anos de espectroscopia. Né? E agora ali no fim, ela está chegando ao estágio pré-erupção, aqui em 1840 aí. Aqui teve uma grande erupção, ela se tornou quase tão brilhante quanto Sirius, era visível durante o dia, depois ela se cobriu de poeira, e de 1950 para cá,
ela voltou a brilhar e está ultrapassando o nível pré-erupção. Então a grande pergunta é, será que ela vai fazer isso de novo? Então quando ela brilhou desse jeito, ela brilhou como uma supernova. Mas supernova morre, ela não morreu. Esse é o grande mistério de Santa Catarina, um dos grandes é isso aqui. Ela emitiu energia de uma supernova e não morreu. Né? Bom, então ela era chamada de impostor de supernova. Até pouquíssimo tempo atrás, quando um roqueiro, o Nathan Smith, um roqueiro da pesada, bom, que sempre ficou em dúvida até o ano passado, ele falou, será que eu volto para a minha banda? Ou ele publica uma quantidade de cifra enorme, toca uma guitarra danada, e ele mediu a energia daquela erupção de 1943, mediu a massa, 12 massas solares, uma velocidade de 600 km por segundo, então meio de MV2 deu 10 elevado a 50 Hz. Isso para gerar essa energia só detonando nuclearmente uma estrela. Então ela teve uma detonação nuclear. Então ela foi uma supernova. Só que aí as pessoas de mais juízo falam assim, cara, peraí, você está muito entusiasmado, porque como que pode sobreviver a uma explosão? Será que tem supernova recorrentes que nem as novas? Novas tem recorrentes, porque é um sistema binário e você tem várias explosões. Então sim, é possível. Os modelos do Woolsey mostram que é possível você ter explosões recorrentes. É uma coisa que quase ninguém queria aceitar, tal, mas aparentemente é isso que acontece. Quer dizer, essas estrelas, elas têm uma explosão parcial, se rearranja, pode ter mais algumas antes da detonação final. Então, o fato dela estar aumentando de brilho muito rapidamente, essa é um desenho do Nathan, tá? Ela já estaria passando por instabilidades, quer dizer, ela chega a mais de 1 bilhão de graus. Quando a temperatura é muito alta, a física mostra que os fótons se materializam em partículas e antipartículas, elétron e antielétron. Aí os antielétron combina com outro elétron, dá outro fóton, né? Isso dá uma instabilidade enorme. Né? Então é um tipo de supernova que não é a detonação nuclear no sentido clássico, mas é instabilidade chamada de pares de partícula e antipartícula. Então a estrela cria bolsões de antimatéria lá dentro, aí começa a dar essas instabilidades, aí dá uma explosão, aquilo sai, dá uma esfriada e ela volta a sossegar o pico, né? E fica estável. Começa a aumentar a temperatura de novo, então, mas isso até hoje, poucos casos são conhecidos, e nos poucos casos, quando isso acontece, logo depois tem uma detonação final e ela explode completamente, aí detona o caroço nuclear completamente. Então, essa é a ideia. Ela está próxima da explosão final. Então, a gente precisa correr, estudar enquanto está vivo, porque pode ser daqui 5 anos, 10 anos. Quer dizer, na verdade, como ela está a 8 mil anos-luz, isso já pode ter acontecido há 7.900 anos atrás, né? E a explosão, ninguém avisou a gente ainda. A gente vai saber daqui 8 mil anos, a gente vai saber se ela tiver. Mas pode ser que ela explodiu já há muito tempo. Né? Então, quando elas explodem, para uma estrela explodir, normalmente ela é um rotador rápido, vão lá ver lá dentro, rodando rápido, colapsando, ela cria um disco, e aí cria um chafariz, expulsando raios gama. Esses raios gama correspondem a 1 trilhão de sóis. Se tiver na nossa direção, isso toda semana a gente vê, chega a interromper as telecomunicações. Essas estrelas a 12 bilhões de anos-luz interrompe a telecomunicações. Interrompeu alguns anos atrás,
né? E são os eventos mais energéticos hoje conhecidos no universo. Então, por isso que muita gente falava assim, Eta Carina então é a estrela da morte. Se o eixo dela estiver apontado para a gente, tchau. No entanto, estudos com interferometria mostraram esse vento aqui da estrela, e esse vento da estrela ele é alinhado com o eixo de rotação. Então o eixo de rotação está aqui, e nós estamos aqui, né? Não é disso que a gente vai morrer. Então, Eta Carina, que era chamada estrela da morte, quer dizer, ela vai gerar vida, porque jogando oxigênio no espaço vai gerar. Mas esse feixe aqui, o que ele encontrar pela frente, né, é uma quantidade tão grande de raios gama que em bilhões de anos-luz ela vai ionizar tudo, né? Bom, eu comecei a estudar essa estrela, confesso que é porque simplesmente ela era exótica, ninguém entendia, e eu falei, bom, se você quer fazer alguma coisa para sair acima da média, você tem que pegar alguma coisa que ninguém consegue. Alguns prêmios Nobel já tinha estudado essa estrela, ninguém explicou adequadamente. Eu falei, bom, como é brilhante, é fácil de observar, eu vou observar. Comecei em 1990, tá? E aí eu descobri que a cada 5 anos e meio ela tinha um apagão, tá? Com um período muito preciso, 5,538 anos, com um erro de 0,05%. Não tem jeito, tem que ser um sistema binário, tem que ser 2 estrelas, não pode ser uma só, né? Porque uma estrela com gravidade quase zero é que nem um tambor frouxo. Você bate no tambor quando ele está bem encoxadinho, a força do esticamento do tambor é mais ou menos o papel que a gravidade faz na estrela. Então o Sol, por exemplo, tem gravidade forte. Então o Sol, a perturbação dá ondas de 5 minutos, que nem um tambor. Quando você bate no tambor ele ressoa. Uma estrela que nem essa recebe uma oscilação, ela dá uma balançada e perde o ritmo. Quer dizer, elefante não dança samba, né? Porque a gravidade é pequena, ele não mantém o passo. Então ela tinha que ser uma binária, né? Se ela é um sistema binário, como é a cada 5 anos e meio e é um apagão grande, só dá para explicar isso através de um sistema muito excêntrico. A estrela principal é uma estrela grande e fria. Tudo que a gente vê daqui é praticamente essa estrela aqui. Mas deve ter uma outra pequena, mais quente, invisível em geral, mas que seria visível em raio-x. Quer dizer, quando 2 estrelas como essas, que também não é muito pequena, essa estrela aqui tem 30 massas solares. Então, quando elas interagem, né, o vento dessa daqui empurra o vento da menor e faz essa cavidade e emite raio-x 100 milhões de graus, né? Aí quando a estrela menor se aproxima do periastro, né, aumenta o fluxo de raio-x, né? Então ela deveria ter um aumento do fluxo de raio-x depois de uma diminuição, né? Isso nunca tinha sido observado. Aí quando surgiu um satélite americano e japonês, então ela começou a ser monitorada e mostra esses aumentos, né, que deveria subir, descer, mas aí mostra esses apagões também em raio-x, que foi interpretado como eclipses, né? Então, quando passa no periastro, tem um eclipse, passa no periastro, tem eclipse. Só que isso daqui dura 3 meses, não tem eclipse de nada que dura 3 meses. Quer dizer, 1 mês já é não tem jeito, a estrela roda tão rapidamente que não pode durar, né, 3 meses e 5 anos. Então, durante 15 anos eu fiquei falando que não tinha eclipse, que era uma bobagem falar em eclipse. Principalmente porque aqui na última vez, em 2009, o eclipse encurtou, em vez de 3 meses, durou 1 mês só. Falei, tá vendo? Não é eclipse. Isso para o pessoal que sempre defendeu isso em raio-x. Aí então nós fomos olhar os nossos dados
em ultravioleta. Quer dizer, em raio-x, então a gente viu que é o seguinte, aqui a temperatura em vez de intensidade como é naquele outro, aqui é as três órbitas superpostas. Então se eu colocar a temperatura, então vem aqui, aí quando chega no periastro, tem um mínimo, depois ele começa a subir. Mas cada vez a temperatura muda de um jeito diferente. Isso daqui pode ser explicado por um eclipse. Esse outro segundo fenômeno, nós explicamos por um colapso dos ventos, que é uma coisa, talvez a gente consiga falar um pouco disso mais tarde. Quer dizer, então aquilo que eu falava que não podia ser eclipse, na verdade, ela tem uma parte estável, que é um eclipse, e uma parte variável, que é um colapso. Então, a coisa complicada dessa estrela é que tudo nela é complicado. É que nem as grandes estrelas, tá? Todas, né? José Lynch, etc. Todas têm os seus trinques e todo mundo fala, não entendo essa figura, né? Porque fala, começa como um desmaio, né? Um eclipse. Mas nem sempre volta ao normal do mesmo jeito. Cada vez que ela sai do eclipse é de forma diferente. Então não pode ser um eclipse. Aí a gente falou, bom, e se fosse duas coisas? Um eclipse que é, toda vez que ela entra, desmaia certinho, na época esperada exatamente. A volta é diferente. Então, se ela tiver um eclipse, só que enquanto ela está eclipsada, os ventos das duas estrelas que colidem, né, tem um colapso. Quer dizer, cai em cima de uma das estrelas. Então, isso foi um quebra-cabeça durante 15 anos que a gente levou para resolver esse problema. Por isso se chama eclipse e colapso. Bom, quando a gente propôs essa ideia, como sempre, todo mundo torceu o nariz, os outros maridos, né, torceram o nariz. Aí a gente pegou isso, como a gente não tem um satélite de raio-x, a gente tem, na verdade, medidas do ultravioleta. Então, no nosso ultravioleta, né, tem o eclipse e o colapso. É engraçado, em raio-x, ela é apagada, mas no ultravioleta, aí que ela acende. Quer dizer, o ultravioleta é menos energético que o raio-x. Então, na verdade, o colapso da colisão de vento, então o vento de uma batendo no vento da outra, gerando 100 milhões de graus, quando aquilo cai em cima de uma das estrelas, em raio-x apaga. Mas no ultravioleta não, a energia que ia sair em raio-x, devido que os choques são de menor energia, sai em ultravioleta, então ela dá um brilho em ultravioleta. Emite 10 mil luminosidades solares, no momento que a raio-x estão apagado. Então, com isso, tecnicamente, a gente prova que tem um colapso. Então, esse é o assunto. Esse é o assunto desse artigo que a gente publicou, Maria e eu, e mais 26 colaboradores, né? E como a gente foi financiada pela FAPESP, aí a FAPESP, há umas 3 semanas atrás, pouco mais, mandou lá uma equipe, falou assim, grava isso daí para a gente pôr lá no site, para as pessoas entenderem o que você está fazendo. Eu falei, meu Deus do céu. O paper já o referi levou 6 meses para aceitar, que ele não entendi isso, não entendi aquilo. Eu falei, agora nós vamos gravar um vídeo para explicar o que não dá para entender no paper, né? E aí eu gostei tanto, que eu falei, bom, vocês conseguiram explicar melhor do que a gente aquilo que a gente fez. Então, quando eu for falar o resultado, então eu vou mostrar esse filme que acabou de ser feito. Tem bastante simulação, né? Então eu vou pedir a permissão aqui de passar uma gravação, em vez de ser ao vivo, né? Passar uma gravação, porque eu acho que tem muito material bem feito, né? Que talvez vocês vão conseguir entender bem melhor do que meus gráficos, né? Que não são grande coisa. Então, vamos ver se eu tenho que aumentar o som aqui, como é que é? Já está no máximo.
Eta Carina é uma das estrelas mais brilhantes de nossa galáxia. Localizada a 8.000 anos-luz da Terra, é a segunda estrela mais estudada pela ciência. Ela está por morrer. Então, as pessoas querem pegar o ato, estudar ela logo antes do ato. Para ver no céu, a olho nu você não vê diretamente, mas para achar é mais ou menos fácil. Você olha o Cruzeiro do Sul, imagina que ele está de pezinho, né? Aí pega o braço menor, atravessado, e segue, estica a mão assim, dá uns 2 palmos para a direita, você vai enxergar uma leve manchinha luminosa, que é a nebulosa que essa estrela ilumina. A Eta Carina foi descoberta como uma estrela interessante, ela é uma estrela secundária, nem aparece no Almagesto, por exemplo, né, que é o primeiro grande catálogo. Aí, em 1827, um naturalista inglês estava aqui em São Paulo, e com viagens aí para o Goiás, Mato Grosso. Então, durante o dia, ele observava pássaros, registrava, e à noite ele conferia o brilho das estrelas. Ele chegava lá, conferia e falou: epa, a Eta Argus, porque antes ela chamava Argus, a constelação da Argonavis, falou: a Eta Argus está com brilho exagerado. Ele escreveu para a Inglaterra, mandaram a carta dele para o único observatório astral que tinha na época, que era na África do Sul. E aí ela começou a ter erupções, até que em 1843 ela se tornou a segunda estrela mais brilhante do céu. Ela se cobriu de poeira, ficou visível, olho nu durante mais de 50 anos. E agora ela está saindo do casulo de poeira e voltando a se tornar brilhante de novo, porque as outras estrelas observadas até agora, que não foram muito bem observadas, é uma erupção e uma explosão final. Quando dá essa explosão, ela lança um feixe fino de raio gama que, por exemplo, aqui a Terra, de vez em quando, toda semana, é atingido por um desses que vem de 12 bilhões de anos-luz de distância. Tanto que esses feixes de raios gama, então a 12 bilhões de anos-luz de nós, ela chega a interromper as telecomunicações. E quer dizer, a Eta Carina que está aqui na nossa cara, se o tiro vier na direção da Terra, tchau, camada de Deusona. No dia seguinte, estamos mortos. Quem não entrar num buraco na caverna, está morto. Só que as observações recentes mostram que esse tiro vai sair a 45 graus, não é? Então ela não está apontado para a gente, não é disso que a gente vai morrer. Meu envolvimento com essa figura celeste começou há muito tempo atrás, eu era bem mais jovem que hoje, mais de 20 anos. Era uma estrela brilhante, então o nosso telescópio era pequeno, então era uma coisa boa para fazer, porque era um alvo que o nosso telescópio podia observar. Eu falei: olha, bom, eu estou com um telescópio aqui, que eu tenho bastante tempo de acesso, né? E eu tenho uma carreira longa pela frente, astrônomo vive bastante, né? Então eu peguei um sinal que era um sinal indireto do ultravioleta e me preparei para ficar 20, 30 anos, né? Mas em pouco mais de 2 anos, ela apagou. Ela apagou 60 sóis numa noite. Mas eu fui na literatura, naqueles porões de observatórios e coletei todas as observações anteriores e vi que isso acontecia a cada 5 anos e meio e as pessoas não tinham se dado conta. E que era uma coisa periódica, 5 anos e meio, e isso tinha acontecido desde os anos 1945, desde a Segunda Guerra Mundial, estavam lá os dados, né, e que era uma coisa periódica. Se é periódica, não tem jeito, tem que ter 2 estrelas, tá? Não existe outra forma de explicar um fenômeno assim com a periodicidade de relógio. Quando eu falei que ia estar caindo na estrela dupla, o referido artigo não queria deixar publicar. Aí o editor falou: não, a coisa é tão interessante, e ele está pondo a corda no pescoço. Ele falou que 10 de dezembro de 1997 vai acontecer de novo. Isso é ciência, é uma coisa testável. O cara põe a corda no pescoço, a gente tem que publicar. Aí, 10 de dezembro, eu estava nos Estados Unidos, eu obtive uma observação aqui no sul de Minas e tinha apagado.
Quando nós fizemos esse primeiro modelo de Eta Carina com sistema duplo, a ideia é que fosse um eclipse, mas demorou demais. Então, um eclipse, um mês de eclipse já é coisa demais. Ali tinha se passado 6 meses para a estrela voltar ao normal. Então, ficou claro que não era, mas tinha que ser eclipse, porque começa certinho, né? Então, nós descobrimos que essa segunda parte não era um eclipse. Então, tinha dois fenômenos ligados. Começa como um eclipse, mas no meio do eclipse acontece um outro evento que nós descobrimos que era um colapso. Uma estrela, além da luz, ela emite partículas, prótons, elétrons, que é um gás muito rarefeito que causa aí as auroras boreais quando entra no campo magnético, é a visualização do vento solar, né? Se tivesse outra estrela igual ao Sol, põe aí onde está Marte, onde está a Terra, o vento das luzes chocar, tá? Então isso é um fenômeno nos últimos anos bem explorado em astrofísica, que é a colisão dos ventos. Só que essas estrelas têm um vento solar brutal, né? Eta Carina, ela joga para fora uma quantidade de gases que soma a massa da Terra a cada ano. Então é um gás muito denso, né? E ele se choca com o outro e o vento de Eta Carina A, aquela que a gente vê, ele fica fazendo uma concha em volta da Eta Carina B, que é a menor. Porque quando a estrela maior chega mais perto da estrela menor e dessa região de vento, a luz dela faz uma força tão grande que ela empurra, né, o vento da menor em cima dela mesma. Então tudo isso colapsa em cima da pequena pela pressão da luz. E isso era uma coisa que astrofisicamente nunca tinha sido verificada, porque não existem outras estrelas tão luminosas que chegam tão perto da companheira a ponto da própria luz dela, a pressão de radiação, como é dito, né, pressionar o vento e fazer o vento cair em cima. Nós descobrimos que quando colapsa, ela dá uma fulguração em ultravioleta. Então, que foi isso que nós detectamos. Quer dizer, na hora que apaga raio-x, a luz desse vento sai em ultravioleta. Então a gente consegue fazer os cálculos. Nós medimos aqui no telescópio solar, com bastante detalhe, né, pela primeira vez, essa luz que sai de lá de dentro em ultravioleta, e não em raio-x. Né? Quando a Eta Carina tiver a explosão final, o universo inteiro vai saber. Quer dizer, a hora que a luz chegar lá, né? Porque Eta Carina, quando ela explodir, ela vai brilhar 1000 vezes mais do que a galáxia nossa inteira. Né? 1 trilhão de sóis. Vai ser 1 trilhão de sóis. Não vai ter noite aqui no hemisfério sul. Né? Você vai achar uma agulha no chão de noite iluminado pela luz de Eta Carina. Então ela está chegando nesse limite da pré-erupção. Então muita gente fala, opa, vai acontecer de novo. Né? Eu acho que tudo isso é uma expectativa que pode se verificar ou não, né? Mas a expectativa é que alguma coisa vai acontecer logo. Você saber quem era esse ator, né, que fez esse espetáculo, você tem que saber isso agora. A hora que morrer, você não sabe mais. Né? Então, por isso que todo mundo quer determinar quanta massa realmente ela tem. O próximo apagão de Eta Carina vai ser no dia 28 de julho de 2014. 2014 vai ser a Copa? Nossa, vai ser logo no final da Copa. Vou ter que perder alguns jogos aí, né? Olhando para as bolas celestes. Bom, esse filme está no YouTube, quem quiser ir lá xeretar e fazer pergunta para mim ou para os outros colegas astrofísicos daqui, é só entrar no YouTube. Não sei se ficou mais claro, mais complicado. Eu achei o filme muito mais claro do que meus slides.
incrível, porque nós fizemos uma gravação, eu falei, não vai dar nada mesmo, eu vou falar, roda solto. Depois eles mandaram em todas aquelas animações gráficas, alguém escutou, pegava uma frase e ia lá fazer animação gráfica. Eu tive que corrigir uma coisinha só, o resto eles mandaram. Olha, a gente hoje em dia tem gente que consegue, né, explicar coisa complicada, né? Então no site da FAPESP tem vários desses filmes sobre coisas complicadas que eu acho que são inteligíveis, né? Eu não sei. Vocês aqui vão me dizer se vocês acharam complicado demais. Quer dizer, uma coisa que até eu referi para o jornalistas, né, dá uma discussão danada. Esse paper, antes de sair na revista oficial, ele já tem 6 citações, né, agora, de janeiro até agora, né, significa que tem muita coisa que as pessoas estão achando interessante ou contradizendo e tal, né? Então é um assunto complicado, não tem dúvida, tudo complicado, né? Até fazer uma boa receita de comida é complicado, né? Hoje não tem mais nada assim. Então eu estou disponível para discutir alguma coisa. Não sei se temos tempo ainda, como é que foi o tempo. Temos tempo, possivelmente por meia hora, isso? Perguntas? Então, quem quiser fazer perguntas para o Augusto, aproveite. Alguém? Chega, né? Qual a diferença do limite de Edison para o limite de Schwarzschild? Não, o limite de Schwarzschild é uma coisa completamente diferente. O limite de Eddington é quando a pressão de dentro para fora iguala a gravidade que é de fora para dentro. Quer dizer, a vida de uma estrela é a luta dessas duas forças, né? Para estrelas de menos de 10 massas solares, ganha gravidade, a estrela colapsa e morre pequena. Para estrelas de mais de 10 massas solares, ganha força de dentro para fora e ela explode, né? Mas sempre tem uma explosão no meio. Então, mas enfim, esse é o limite de Eddington. Então é quando é muita luz, né? O limite de Schwarzschild é só gravidade. Quando a gravidade, né, passa de um determinado raio, né, a gravidade é tão grande que ela não pode ser mais clássica, newtoniana, né? Ela tem que usar a relatividade geral. Então aí a fórmula, né, muda, né? E aí, quer dizer, então muda, quer dizer, por exemplo, a Terra tem aqui a gravidade que é contrabalançada pela pressão intermolecular, né? Os sólidos têm uma pressão que equilibra a gravidade. Se eu der um jeito de apertar isso, a Terra, né, até ela ficar 1 centímetro, quando ela ficar 1 centímetro, a gravidade é tão grande, né, que ela chegaria ao limite de Schwarzschild e implodiria, quer dizer, geraria uma superfície de gravidade infinita, né? Então não tem nada a ver com a radiação, é somente, né, a gravidade. Quando ela chega a um certo valor, ela não pode mais ser clássica, ela tem que ser relativista. Mas na verdade você produz um rombo no espaço-tempo. Então são 2 limites completamente diferentes. Mais alguma questão? Então ele pergunta se a explosão da eta carina A vai explodir também a eta carina B. Não, não.
Não, ela vai, quando ela explodir, os modelos indicam que ela vai virar um buraco negro. Então, em princípio, a Eta Carina B está viva e a irmã, que era maior, está morta. Tem muito no céu disso, né? Um conjunto de irmãos onde tem um morto e um vivo, onde que o morto suga o vivo. A matéria fica passando da morta para a viva, a morta comendo a energia, a matéria da viva e gerando energia. Né? Então isso é muito comum ter no universo esses pares assombrosos. Né? Então pode acontecer duas coisas. Então a gente não tem uma teoria muito boa. O que se aposta mais é que aquilo que colapsar vai virar um buraco negro, vai jogar aquele jato de raio gama e vira um buraco negro e as luzes vão continuar ali. Mas não se sabe muito bem qual é a massa de Eta Carina A. Se ela for mais de 140 massas solares, o que não é impossível, quando ela explodir, ela vai explodir inteira, não vai deixar nada. Então a outra vai ser pela tangente. É que nem quando você está girando uma pedra com barbante e alguém chega e corta o barbante. Sai pela tangente, né? Em linha reta. Então aí a Eta Carina B vai ser jogada para fora e vai ser uma runaway. Né? Existem várias dessas estrelas parecidas com a Eta Carina B que estão vagando por aí a uma velocidade louca, né? Sozinhas. E que dão a indicação de que elas foram jogadas para fora do sistema binário. Então tem esses dois cenários. Então ela pode ser, ela não vai morrer tão cedo, vai demorar muito mais do que a outra, né? E pode ser que fique aquele par morto-vivo, ou pode ser que ela vai então virar uma runaway, uma estrela, eu não sei a tradução disso em português, seria o quê? Fugitiva? Uma fugitiva, né? Uma estrela que saiu correndo do desastre. Tem na nossa galáxia, tem várias dessas. Mais uma questão?